Olha, se tem uma palavra que dá um frio na espinha de qualquer empresa no Brasil, essa palavra é fiscal, não é mesmo? Mas e se existisse uma revolução silenciosa, transformando aquelas pilhas e pilhas de papel em arquivos digitais super eficientes? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, o SPD fiscal, uma verdadeira virada de jogo no sistema tributário brasileiro. Então, qual vai ser o nosso roteiro para desvendar essa sopa de letrinhas? Primeiro, a gente vai celebrar o fim da papelada. Depois, vamos fazer uma viagem no tempo para entender como o SPED nasceu e qual era a ideia por trás dele. Aí vamos ver quem é que está obrigado a entrar nessa e quem ficou de fora antes de mergulhar na linguagem digital do sistema. E no final, a gente junta todas as peças para entender o quadro completo. Vamos começar pelo começo, pelo ponto principal, o fim da papelada. Que montanha de papel era essa que o SPED veio para substituir? E por que essa mudança era tão, mas tão necessária? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão para contadores e empresários pelo país. Afinal de contas, o que é na prática o tal do SPED fiscal? Pensa assim, o SPD fiscal é basicamente a modernização da escrituração fiscal. Em vez de ter vários livros físicos, sabe, livro de entradas, de saídas, de inventário, agora tudo isso é consolidado em um único arquivo digital, que é enviado todo mês para o fisco. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro, né? Antes, a gente tinha o custo de impressão, o espaço para guardar pilhas de documentos e auditorias que, nossa, podiam levar semanas. Agora, com o SPED, o processo é todo digital, os custos caem lá para baixo e a fiscalização fica quase em tempo real, cruzando dados de forma automática. É outra realidade. Mas, claro, uma mudança desse tamanho não acontece assim da noite para o dia. Para a gente entender o SPD de verdade, a gente precisa voltar um pouco no tempo para ver as suas origens. Um plano de modernização que começou a ser desenhado, olha, há quase 20 anos. A semente foi plantada lá em 2003, com uma mudança na Constituição que meio que obrigou os fiscos a conversarem entre si. Isso levou a encontros nacionais que criaram as regras do jogo para esse sistema unificado. E aí, em 2007, o SPED foi lançado oficialmente, não como um projeto fiscal isolado, mas como uma peça-chave para o desenvolvimento econômico do país. Beleza, então a gente já sabe que o SPED nasceu de um plano maior. Mas, na prática, qual era o projeto? O que o governo e também as empresas esperavam ganhar com essa história toda? A missão tinha 3 alvos bem claros. Primeiro, fazer com que os fiscos federal e estaduais falassem a mesma língua. Segundo, simplificar a vida das empresas, unificando várias declarações em uma só. E terceiro, e talvez o mais importante para o governo, tornar o combate à sonegação fiscal muito mais rápido e eficaz. Agora, o que é bem legal aqui é que a ideia não era só fiscalizar mais. O SPED também foi pensado para trazer benefícios reais para as empresas, reduzir custos com papelada, diminuir o tempo perdido com auditores fiscais na empresa, criar padrões únicos de informação. Tudo isso ajuda, no fim do dia, a diminuir o famoso custo Brasil. Ok, os benefícios parecem ótimos, mas a pergunta que não quer calar para qualquer pessoa que tem um negócio é: tá, mas e a minha empresa? Eu preciso entregar isso? Vamos ver agora quem está nesse barco e quem pode respirar aliviado. A regra geral é, se a empresa paga ICMS ou IPI, muito provavelmente ela precisa entregar o SPED fiscal. Isso abrange a grande maioria das indústrias e comércios. Mas, e esse é um mas importante, há exceções para proteger os pequenos negócios. MEIs e empresas do Simples Nacional estão dispensados dessa obrigação. E essa dispensa não é um favor, não. Ela se baseia em princípios legais que buscam tratar os diferentes de forma diferente. A ideia é que a complexidade de uma obrigação fiscal deve ser proporcional ao tamanho da empresa, o que é uma medida bastante razoável. Agora a gente entra na parte um pouquinho mais técnica. Mas calma, prometo que vamos simplificar. Como é que esse arquivo do SPED funciona por dentro? O melhor jeito de entender é com uma analogia. O arquivo é como um grande livro digital. Cada bloco é um capítulo dedicado a uma área da empresa, como o estoque ou a apuração de impostos. E os códigos são as palavras que preenchem esses capítulos. E aqui está o sumário desse livro digital.
Veja como os blocos se organizam. Temos os cadastros, que são a base de tudo, os documentos que registram as operações, a produção e o estoque, que mostram o coração da empresa, e a apuração, onde as contas são fechadas. É como se cada departamento da empresa tivesse seu próprio capítulo para preencher. Dentro dessa estrutura, um bloco se destaca pela sua complexidade e poder de fiscalização, o famoso bloco K. Ele é basicamente o raio-x do processo produtivo e do estoque da empresa. E este diagrama ilustra perfeitamente o porquê. O bloco K conecta informações de várias áreas. Ele sabe o que foi comprado, o que entrou em produção, o que virou produto acabado e o que está no estoque. Para o fisco, isso significa poder comparar a quantidade de matéria-prima comprada com a de produtos vendidos, tornando muito difícil esconder a produção. Certo, já vimos os capítulos, os blocos. Agora vamos falar do vocabulário, os códigos. Para o sistema funcionar, cada item precisa ter uma identidade única, e é aí que entram os códigos como o NCM. O NCM, ou Nomenclatura Comum do Mercosul, é como se fosse o CPF de um produto. Seus 8 dígitos funcionam como um funil. Os 2 primeiros dizem a qual grande capítulo o produto pertence, e cada par de dígitos seguintes especifica cada vez mais, até chegar a uma definição única. Além do NCM, outro conjunto de códigos fundamental é o de tipo de item. Ele diz ao fisco qual é a finalidade de cada coisa dentro da empresa. Usando o nosso exemplo, um smartphone na prateleira é mercadoria para revenda, a tela comprada para fabricá-lo é matéria-prima, o celular pronto na fábrica é produto acabado e a máquina que o montou é um ativo imobilizado. O ponto crucial é que cada um desses códigos tem um tratamento fiscal completamente diferente. Ufa, passamos pela parte técnica, pelos blocos e códigos. Agora é hora de dar um passo atrás e perguntar o que essa transformação digital toda realmente significa para o Brasil? Qual é o cenário geral? No fim das contas, o SPED é mais do que um arquivo digital. É uma mudança de mentalidade. Ele força as empresas a se modernizarem por dentro, integra os diferentes níveis de governo e busca criar um ambiente com menos sonegação e uma competição mais justa para todo mundo. Por isso, entender sua lógica de blocos e códigos não é mais opcional, né? É uma questão de sobrevivência no mercado. E isso nos deixa com uma reflexão final. A digitalização forçada pelo SPED, com todos os seus desafios, pode ser o caminho para um ambiente de negócios mais transparente e, finalmente, mais competitivo? É uma questão que continua em aberto.